Falar tudo o que você pensa ou sente não é sinceridade. O custo de despejar nos outros aquilo que você não conseguiu administrar em si mesmo. Salve! Aqui é o Tamer e este é o episódio 13 do Provotalks. Eu sou uma pessoa muito sincera, falo tudo que penso, na hora que quero, e quem quiser gostar de mim vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Você já ouviu esse tipo de afirmação, ou melhor, você acredita nisso? Você defende esse jeito de ser? Eu definitivamente não. Essa forma de funcionar vem acompanhada de um alerta. Você está diante de uma pessoa reativa. Essa pessoa reage aos acontecimentos. Logo, ela está fora do controle de si mesma. Portanto, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, ela vai falar sem pensar, vai ofender ou magoar alguém e vai botar a culpa na sinceridade. Como diz um aluno meu, muito querido, aliás, Tamer, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Pois bem, neste caso a pessoa culpa a sinceridade para não ter que assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Ela faz o desabafo dela, inapropriado, às vezes fora de hora e de contexto, e diz assim: "Ah, Tamer, pelo menos eu fui sincero." Como se a sinceridade transformasse qualquer agressão ou destempero emocional em virtude ou qualidade pessoal. Muito bem, ao longo desses quase 25 anos trabalhando com grupos, com alunos, com pacientes e mentorados, eu encontrei muita gente que se orgulhava de, entre aspas, não levar desaforo para casa. O curioso é que essas pessoas não se davam conta de que estavam apenas despejando nos outros emoções que não conseguiam administrar dentro de si mesmas. Então veja, você sai com um colega nas costas, chama os outros de incompetentes, constrange um colaborador na frente da equipe, você humilha o seu marido, a sua mulher ou seus filhos numa discussão, e quando você se dá conta, quando você percebe o tamanho do estrago, se arrepende amargamente. Então se liga, você não é mais verdadeira porque fala tudo o que sente, do jeito que sente e na hora que sente, bicho. Isso significa apenas que você entregou o comando das suas ações e da sua comunicação à sua raiva, ao seu medo, à sua frustração, ao seu ciúme ou a qualquer outra emoção que você não foi capaz de processar e administrar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Evidentemente, eu não estou sugerindo que você engula o que sente, que você finja que está tudo bem quando não está, ou que você se transforme numa pessoa incapaz de se posicionar e dizer umas verdades quando isso é útil e necessário. Claro, há conversas que precisam ser duras, há comportamentos que devem ser pontuados e confrontados, e há limites que precisam ser estabelecidos. Mas isso não autoriza você a abrir a sua boca no auge da sua emoção e descarregar sobre os outros o que você pensa ou sente de qualquer maneira, do jeito que vem, bicho. Isso se chama analfabetismo emocional. E às vezes a motivação não é a raiva, o medo, a frustração ou o ciúme, como eu disse acima. É simplesmente a necessidade de fazer graça, de fazer piada com a condição dos outros. Eu vou contar uma história que aconteceu há alguns anos, quando eu estava num almoço de confraternização com alunos. Um grupo de aproximadamente 120 pessoas.
quando de repente chega uma mulher, uma aluna, cujo marido estava no grupo, estava conosco. Ela tinha ido ao cabeleireiro, à manicure, enfim, essas coisas, antes do almoço. Por isso chegou um pouco depois. Quando essa mulher entra, o marido vira-se para ela diante de todo mundo e diz assim, abre aspas, fulana, que cabelo é esse? Você pagou para fazer isso? Fecha aspas. A mulher, profundamente constrangida, respondeu, eu já te pedi para não fazer esse tipo de brincadeira. E aí, claro, azedou o caldo, ficou aquele clima que você já pode imaginar. Quer dizer, um burro velho com aproximadamente 50 anos de idade, repetindo um padrão que era feito para dar errado e do qual ele já tinha sido advertido várias vezes pela mulher. Talvez ele quisesse fazer riso, né? Provocar a gargalhada das pessoas e nem tivesse percebido a dimensão da violência, porque naquela cabeça dele, aquilo era só uma brincadeira. Eu estou falando porque eu conheço a pessoa, tá? Só que não, e não era a primeira vez. Ele sabia que aquilo constrangia a mulher e mesmo assim preferiu satisfazer a sua própria necessidade de fazer graça. Depois, gente assim costuma dizer, nossa, foi só uma brincadeira, você não sabe brincar, fulano, fulana. Em outras situações, a justificativa é a seguinte, eu precisava colocar isso para fora, ou fulano precisava ouvir. E aí, de novo, a culpa é do outro que foi alvo do constrangimento ou do ataque. Isto é, a pessoa é responsabilizada por não ter senso de humor ou não lidar bem com aquela violência, com aquela provocação. Gente, coisas do tipo eu sou sincero ou foi só uma brincadeira podem parecer justificativas diferentes, mas elas têm a mesma estrutura. Em ambos os casos, alguém está reivindicando o direito de dizer o que quer e transferindo para o outro a obrigação de receber aquilo tranquilo, numa boa. Então, essa necessidade de colocar para fora o que você pensa e sente não é uma tentativa legítima de se comunicar. Você está apenas usando a outra pessoa para regular uma emoção que você não conseguiu ou não está conseguindo processar sozinho. Deu para entender? Por que, Tamer? Porque aquilo que passa na sua cabeça e no seu coração é seu, só pertence a você. Agora, a partir do momento em que você resolve transformar isso em palavra, você traz para a realidade essa coisa, isso entra no seu sistema relacional e começa a produzir efeitos sobre as outras pessoas. E você, tão somente você, é o responsável por ter tomado a infeliz decisão de colocar aquilo no mundo. E é aí, nesse momento, que a sinceridade deixa de ser qualidade pessoal e vira uma desculpa, uma justificativa esfarrapada cá para nós, para a sua falta de inteligência emocional e autogestão. Então, o Joselito sem noção, o analfabeto emocional lá do almoço, não precisava gostar do cabelo da mulher, nem mentir dizendo que estava maravilhoso. Ele só não podia transformar a opinião dele numa cena pública de constrangimento para aquele ser humano com quem ele dividia a cama e a vida. Entre pensar uma coisa e dizer essa coisa, há um espaço onde entra a inteligência emocional, gente, onde havia escolhas que aquele sujeito não considerou. E atenção, hein? A falta de inteligência emocional nem sempre vem acompanhada de grito e de cara feia. A pessoa pode estar sorrindo, contando aquela piada enquanto está desprezando, humilhando qualquer outra pessoa. A gente não controla, naturalmente, a ação ou reação dos outros à nossa comunicação,
mas a gente precisa considerar o resultado do que a gente está comunicando, como está comunicando, quando, onde e para quem está comunicando. E claro, gente, o que a gente quer com isso, qual é o objetivo dessa comunicação. A PNL sistêmica parte de um pressuposto básico muito importante. Abre aspas, a comunicação é responsabilidade do comunicador, fecha aspas. Então, pensar antes de falar, escolher o momento certo, as palavras certas, o jeito certo e o contexto certo de falar, não é falsidade, gente. Isto é autoliderança aplicada à comunicação, isto é inteligência emocional. Você pode ser firme, você pode ser direto, você pode até ser duro às vezes. Claro, sem entregar a sua boca ao seu descontrole emocional. Você pode dizer que determinado comportamento é inaceitável, você pode estabelecer consequências, limites e até encerrar uma relação. Mas isso tem hora e jeito certo para acontecer. Então, como eu faço sempre, vou terminar esse áudio com uma provocação. Quando você resolve dizer as coisas, você está comunicando algo útil e necessário ou apenas desabafando e procurando uma justificativa bonita para dizer tudo o que você tem vontade sem considerar as consequências e o impacto disso? Sinceridade não é falar qualquer coisa de qualquer jeito em qualquer contexto. É ter coragem para dizer a verdade e ter maturidade para dizer do jeito certo, de forma que produza resultados positivos para você e para quem é alvo da sua comunicação. Este áudio complementa a provocatória, minha newsletter, Carta 28, quando a emoção tira você do jogo. Lá eu mostro como um estado emocional pode limitar suas escolhas e fazer você perder o acesso aos próprios recursos internos e técnicos no momento em que você mais precisa deles. Eu sou o Tamer e a gente se vê no próximo episódio do Provotalks. Um grande abraço e Tamer junto!